do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos na Escola Bíblica Dominical mais uma vez. Queremos também justificar a ausência do Altair e da irmã Leile. Eles não podem estar aqui nesta manhã, mas que bom que nós podemos estar aqui e estamos aqui nesta manhã para meditar mais uma vez na palavra de Deus. Quem está feliz nesta manhã, glorifica o nome do Senhor. Quem não está muito, ore. Certo é que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã e com certeza você vai sair daqui consolado, animado, mais alegre, porque o Senhor se faz presente. Amém? Você crê assim? Onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Você pode crer que Ele está presente nesta manhã e Ele tem bênçãos para nós. Deus nos criou para algo bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus eterna que não muda nunca, né? Então, Deus só tem pensamentos bons a respeito da humanidade. Deus só tem pensamentos bons. O desejo de Deus é bom a respeito da humanidade. Se a humanidade não está bem, é porque não entendeu, não compreendeu, não aceitou, né, a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que vai ser feita. A tua vontade, se ela não estiver encaixada na vontade de Deus, não vai ser feita. Ou, na pior das hipóteses, ela só vai servir para essa vida, que é a tua vontade. Porque a vontade de Deus é eterna e é a vontade de Deus que vai prevalecer. E nós estamos aqui nesta manhã para entender um pouquinho melhor essa vontade de Deus e para grudar nela, para que as nossas vidas, a nossa carreira nessa terra aqui seja menos tribulosa, porque vai ser, grudado em Deus ou não, vai ter tribulação, né? Paulo, na sua última viagem missionária, né? Mesmo ele estando naquele barco, um dos melhores servos de Deus da história da humanidade, mesmo estando naquele barco, né, o barco não sobrou quase nada. Você já imaginou você passar por aquela situação, sabendo que Deus está com você? Então, com Deus, nós não estamos isentos dos ventos, e eles vão soprar fortes. Talvez esteja soprando forte na sua vida, mas eu quero te dizer que Deus é conosco, Deus é conosco, mesmo na nossa pouca força. Você está guardando a palavra, mesmo na sua pouca força, você está batalhando para continuar crendo nesse Deus. Isso que é o importante, nessa manhã. E vamos aprender nessa manhã, vamos meditar aqui nessa manhã, na lição de número 8, que é missionários fazedores de tendas. Alguém já tinha ouvido falar em missionários fazedores de tendas? O que seria isso? Podem, vocês têm liberdade para participar e, como eu falei na última aula, são obrigados a participar da aula, com perguntas, com questionamentos, com colocações, O que seria missionários fazedores de tendas? Eu acho que é o seguinte, vamos dizer, que você tem, a pessoa tem que ter uma profissão, que é aqui que o apóstolo Paulo fazia, para não depender exclusivamente dos irmãos. Então, ele queria ser merecedor de pregar a palavra de Deus sem
E agora eu te pergunto para o Ayrton e para você. Todo missionário tem que ter uma profissão para ir para a missão e não depender da igreja? Na aula passada, né, nós estudamos sobre a responsabilidade da igreja de manter os seus missionários, né? E hoje missionários fazedores de tendas. São missionários, como o Ayrton muito bem esclareceu para nós nessa manhã, que são pessoas que, em função da sua profissão, a facilidade para estar em um determinado local é mais fácil do que um missionário tradicional. É um álibi, né? Então, é uma facilidade para com que se adentre algumas regiões, onde alguém vai exercer uma profissão, e necessariamente não será um missionário tradicional, que é aquele missionário que é treinado na igreja, que ele é preparado na igreja e ele é enviado para um outro país, para uma outra nação, com o propósito de abrir uma igreja, de plantar uma igreja. Ele vai lá para isso, preparado para plantar a igreja. E já o missionário fazedor de tenda, ele tem que ser também preparado pela igreja, tá? A igreja, se tiver condições, preparar esse missionário, ou se a igreja não tem, esse missionário, a partir do chamado de Deus, ele pode buscar preparo próprio também, tá? E ir para uma outra nação. Deus pode vocacioná-lo, chamá-lo, incentivá-lo a ir para os Estados Unidos, trabalhar como programador nos Estados Unidos, entrar nos Estados Unidos com esta profissão, mas para lá ele pregar o evangelho, tá? Ou ir para o Irã como médico, ou ir, para a China, como empresário, tá? Então vai falar sobre isso, tá? Pessoas que têm uma profissão que facilita ele ir para uma determinada região, exercendo essa profissão, testemunhar de Jesus. Tá? Basicamente é esta a aula de hoje. Tá? E quem que é fazedor de tenda na Bíblia? Então, esse termo fazedor de tenda é bíblico, tá? Ele é bíblico. E Paulo era o fazedor de tendas. Tá? Paulo era fazedor de tendas. Paulo é Apolo e Áquila. Tá? A gente vai ver aqui que também esse casal, Apolo e Áquila, eles também eram fazedores de tenda. E Paulo vai se encontrar com eles na cidade de Corinto. E por um período ali, eles vão estar trabalhando. Tá? Eles vão estar trabalhando, fazendo tendas, tá? E depois, num período fazendo tendas e em outro período pregando a palavra de Deus. Tá? Eles vão conciliar, tá, esse trabalho, tá, com a pregação do evangelho. E qual que foi a razão para que isso acontecesse? Eu estava conversando com a Nívia em casa, falando assim, a Bíblia, irmãos, ela não é algo fechado, rígido e o negócio tem que ser assim. A única coisa que é fechado e rígido na Bíblia é o mandamento do amor. O amor não tem jeitinho para você amar. Tipo, você não precisa de bom senso para amar. É amar e acabou. Tipo, não tem discussão. Entendeu? Não tem discussão no amor. É amar e acabou. Ou você ama ou você não ama. Cristão esse não tem discussão, não tem bom senso. É amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não tem discussão. Agora, a missão, aqui Paulo vai falar que a igreja
em determinados momentos, ela é obrigada, né? Ela tem a responsabilidade com o missionário, tá? Mas o missionário tem que ter o bom senso, muitas vezes, que é o caso de Paulo aqui, que se ele for depender da igreja, ele vai estar despregando o evangelho. Vocês concordam comigo? Ayrton, quem leu a lição? Porque Paulo está falando sobre isso aqui. Ele falou, olha, eu não quis depender de nenhum de vocês, porque ele estava num local onde tinha algumas pessoas que ganhavam para discursar, para convencer os outros. Aí tu sabe, né? Os sofistas, né? Era muito comum no mundo grego os sofistas. Eles eram contratados para ganhar um debate. Eles eram preparados para discursar e ganhar um debate, não importa como. Ética ou antiético, eles ganhavam para ganhar o debate, para convencer os seus ouvintes, tá? do seu propósito. Tá? E Paulo, ele estava ali pregando o evangelho, e se ele estivesse sendo patrocinado por alguém, o evangelho seria desacreditado. Então ele, entendendo o contexto, ele falou, se eu for sustentado aqui pela igreja de Corinto, eles vão me chamar de mercenário, eles vão me chamar de sofista, de mercenário, que eu estou fazendo isso aqui por dinheiro. Naquele período, né, irmão? Período, né? Porque depois ele fala que digno é o obreiro do seu salário. Ele não desaprovou, né? Isso, ele nunca desaprovou que o obreiro é digno do seu salário, que o missionário, né, precisa da ajuda da igreja, precisa do sustento da igreja, precisa da ajuda para que exerça, né? Mas ele falou, aqui se eu depender, eu vou estar desfazendo a pregação do evangelho, então eu vou trabalhar, entendeu? Eu vou perecer, não, eu vou trabalhar, eu tenho uma profissão, eu vou trabalhar com as minhas mãos, eu sei fazer, né? Vou trabalhar para que o evangelho não seja desacreditado. Foi uma pregação maior ainda, né? O impacto da pregação ali foi maior ainda do que ele fala, não, eu tenho direito, e depois querer se explicar para os outros que não era bem assim, que ele não estava sendo sustentado, né? Estava fazendo por dinheiro. Ele fez na prática, ele mostrou na prática, olha, eu sei trabalhar, eu vou trabalhar, entendeu? E às vezes o trabalho dele, bem feito, né, estava pregando mais alto, tá, do que ele ficar o dia inteiro pregando, né? Então ele trabalhava de dia e pregava à noite, daí ninguém poderia contestar a sua pregação, ou à noite ou no final de semana, porque ele se sustentava, ele precisava se sustentar naquele local. Essa é a ideia da aula, essa é a ideia hoje desta aula, tá? Alguém quer participar, quer comentar, quer perguntar? Tanto é que Paulo, que no final, quase da carreira dele, ele disse que ele teve propriedade de dizer que ele trabalhou mais do que os outros, que dizer referência aos apóstolos. Ele vai. Olha que interessante que é a humildade, irmão. Você olha para Paulo e você não vê arrogância em Paulo falar essa frase. Eu trabalhei mais do que todos. E você não vê arrogância nele, porque ser humilde é você ser o que você é, entendeu? É você ser o que você é. O hipócrita é aquele que aí ao contrário, né? O arrogante é aquele que ele quer ser mais do que é, entendeu? Mas ele simplesmente ele era aquilo, ele foi mesmo, ele entendeu. E ele trabalhou mais do que os outros. E não tem problema nenhum, né? Você falar, né? Você entendendo quem você é e você falar quem você é. Não tem problema. Você ter esse conhecimento de você, tá?
e você manifestar isso. Deixa o irmão Valdemar falar, né, que humildade é isso. Sabe quando uma pessoa, sabe como você faz para descobrir se você é humilde ou não? É que se você faz um pão, por exemplo, cadê a Mazé? Ela fez um pão e o pão dela é bom, tá? Você faz um pão, tá? A Mazé fez um pão, lá a gente comprou o pão dela. Daí você nem comeu o pão da Mazé. E vai falar, o pão da Mazé é ruim. E ela fica brava, ela não é humilde. Tá vendo? Ela fica brava, ela não é humilde. Por quê? Porque ela conhece o pão dela. Se ela conhece o pão dela e sabe que o pão dela é bom, ela não vai ligar para o que os outros falam. Entendeu? Mas se ela ficou brava, ela está concordando que o pão dela é ruim. Entendeu? Então, se alguém te critica no que você faz e você fica brabinho, está faltando humildade, porque daí você não sabe quem você é. Quem sabe quem é, ele fala, realmente, né, eu sou meio ruim mesmo. Né? Se você sabe quem você é, você vai reconhecer, realmente eu sou ruim mesmo, ou realmente eu sou bom, mas aquela pessoa não me conhece. E você não vai ficar bravo, não vai ficar irritado. Entendeu? Porque você se conhece, né? Você sabe, entendeu? Então você se conhece, você sabe. Se você está ruim e você sabe, fala, eu vou melhorar. Obrigado, eu vou melhorar. Estou no processo de aprendizado nesse mundo, eu vou melhorar. Esse é o humilde. E se ele é bom, ele sabe também, aquela pessoa não sabe o que está falando. Entendeu? Porque eu sei que eu sou melhor do que o que ela está falando. Tá? Então, Paulo, ele era, a gente consegue notar essa característica dele. Mais alguém quer comentar? A gente nem leu, né? A leitura bíblica aqui. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4 ao 11, foi lido, né? É que eu dei uma saidinha. Diz assim, depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, tá? Na leitura bíblica. E achando um certo judeu por nome Áquila, eu confundi aqui o Áquila com o Apolo, tá? É o Áquila, tá? Não, você falou certo, Áquila, só se for Áquila e Apolo, é Priscila e Apolo. Priscila e Apolo. Obrigado. Será que ele entrou? Pode ser que tenha, né? Não, tem o Apolo, né? Ele também estava no contexto ali, tá? Mas é Áquila e Priscila, aqui, tá? Apolo vai se ajuntar a eles também, tá? Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, tá? Então Paulo se ajunta com eles. E como era do mesmo ofício, como eram da mesma profissão, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Olha, eles trabalhavam no meio da semana e nos sábados eles estavam na sinagoga. Todos os judeus se reuniam na sinagoga aos sábados e lá estavam eles nas sinagogas, tá? Convencendo os judeus e os gregos também, porque os gregos tinham acesso à sinagoga. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. A missão é tornar Cristo conhecido. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado,
para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, aqui são duas, como diz o Theodor Francis, perícopes, passagens, porções bíblicas aqui, que vão servir de base para essa nossa meditação. Fala aqui de Paulo, Áquila e Priscila, corrigindo aqui, os quais eram fazedores de tenda, os quais tinham o mesmo ofício. Áquila e Priscila foram expulsos de Roma. O imperador Cláudio havia dado ali ordem para que todos os judeus fossem embora de Roma. Então eles vão se encontrar, vão ir para a cidade de Corinto e vão se encontrar. Paulo vai encontrar com eles, conhecê-los, e eles vão começar a trabalhar juntos. Alguns historiadores dizem que Áquila e Priscila, eles tinham uma fabricação de tendas muito grande, O negócio deles era muito grande. Aí Paulo então vai trabalhar com eles, porque Paulo tinha essa profissão, Paulo era fariseu, ele estava sendo treinado ali, para dirigir, governar Israel, e todo sábio, todo escriba, todo fariseu, eles eram obrigados, ou seja, todo menino em Israel, eles aprendiam a lei desde criança já, eles eram instruídos na lei e eles também eram instruídos em uma profissão. Todos eles eram instruídos em uma profissão. Aqueles que iam aos pés de um mestre, eles não aprendiam só sobre as coisas espirituais, mas eles aprendiam também uma profissão, porque era até meio que mal visto o mestre que era dependente dos outros, que ficava ali mendigando, Então ele tinha que saber trabalhar com as suas próprias mãos, E Paulo, ele nesse contexto aí, a escola técnica, ele vai aprender, a fazer tendas, Pense bem, tendas na época era mais usado do que propriamente casas de alvenaria, de alvenaria ou de madeira. Tenda era mais usada do que, era muito utilizada. Vocês já ouviram falar de uma festa dos judeus, que era a festa das cabanas? Alguém já ouviu falar? A festa, pastor, fala para nós, pastor. Sim, o caso das festas das cabanas no caso do povo de Israel saindo do deserto e formava as tendas. Então, isso aí. A festa das cabanas, como o pastor falou, não sei se todo mundo ouviu. Todo israelita tinha que, numa semana, sair das suas casas, nem que fosse para o quintal, mas ele tinha que armar a tenda. Ele tinha que ter uma tenda, armar a tenda e ficar na tenda. Os 40 anos que Israel viveu no deserto, eles viviam em tenda. Que era para lembrar, essa festa das cabanas, para eles ficar na tenda, era para lembrar do tempo que eles ficaram no deserto. Então daí tinha a festa que todo mundo tinha que ter uma tenda. Imagina, todo mundo tendo... Era um memorial, Eles não perder de vista a respeito da festa das cabanas, que aconteceu durante os 40 anos. Isso aí era rigorosamente lembrado. Imagina o comércio que não dava. Isso. Então quem aprendeu a fazer tenda, ele sabia que ele ia ter ali muitos consumidores. Valdemar, aquela hora que tu pediu a oportunidade, eu acabei esquecendo, pode falar. Aquela hora você levantou a mão? Israel vivia em tendas, vivia 40 anos, mudando de um lugar para o outro, e então eles armavam as tendas para eles viverem ali, porque o sol lá era muito quente, era muito sol, apesar que
mostra, né? Como eu já falei, Paulo falou, se eu não der certo aqui, eu vou trabalhar em algo que realmente é útil. Eu dou aula ali no colégio de projeto de vida para os alunos, né? Ensino médio ali. E é justamente hoje conhecer uma das disciplinas, uma das aulas é conhecer as novas profissões que estão surgindo hoje e muitas profissões que estão deixando de existir, né? Então, Paulo, eu vou estudar algo que vai ser útil, tá? Então, hoje, as crianças têm que saber que muitas profissões vão deixar de existir. Aí, muitas profissões hoje estão aparecendo, tá? Com demanda muito grande, e é uma oportunidade para um jovem hoje aprender uma dessas novas profissões para ir para determinado lugar que vai precisar de determinados profissionais, tá? Isso está dentro hoje dessa nossa lição aqui, ok, irmãos? Tá? A vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. A profissão de Paulo, tá? Como já falamos aqui, o texto de nossa leitura bíblica em classe, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores com couro, tá? Ou em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou com couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido um edito do imperador romano, como eu já falei, Cláudio, 49 depois de Cristo, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros, tá? Paulo ficou a vida inteira assim, fazendo tendas e pregando o evangelho? Não, tá? Dependendo do contexto, aquilo que eu estava falando para vocês, né? O bom senso, dependendo do contexto, ele trabalhava. Em outros períodos, ele não tinha tempo para trabalhar, tá? Ele não tinha tempo para fazer tenda. Ele estava constantemente pregando e ensinando, tá? Então, não tem problema nós, tá? Só trabalharmos fazendo tenda, tá? Ou só estarmos envolvidos na obra, ou os dois, tá? Não tem problema. Podemos estar no propósito de Deus, tá? Exercendo a nossa profissão o tempo todo, tá? Ou exercendo o ministério o tempo todo, ou fazendo os dois. O importante é você ter consciência de que tudo que você está fazendo é para Deus. Por isso a segunda perícope ali, que Paulo vai falar, Tessalonicenses capítulo 4. E procurei viver quietos. Ele estava falando para algumas pessoas, tá? E não tinham chamado ali para a missão e para o ministério. Procurei viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente, para que os que estão de fora, com os que estão de fora, entendeu? Então, quem não tem o chamado do ministério integral ou parcial, se você fizer trabalhar honestamente, cuidar da tua casa, cuidar do teu serviço, cuidar da tua família, tá? E os de fora olhar, que cidadão abençoado, né? Que cidadão brasileiro excelente, ele trabalha, ele pai cuida dos seus filhos, né? Ele cuida da sua casa, né? Isso é um grande testemunho, tá? Isso é um grande testemunho, tá? para Deus. Isso glorifica demais o nome de Deus, né? Glorifica.
como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Tá? A tradição judaica, como eu já falei, exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais. Olha. E a cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Porque a autoridade espiritual que nós temos, que qualquer servo de Deus tem, vem do céu. Tá? Ela vem do céu. Mas ela só funciona, tá? Ela só funciona se nós estivermos, se as pessoas olharem para nós e não tiverem nada para nos apontar. Porque a Bíblia fala lá que o obreiro, ele deve ser irrepreensível. Nesse sentido, as pessoas não podem olhar para mim, como eu sou professor ali na escola, e aquele professor vive faltando lá. Vai embora tanto a minha autoridade como cidadão e até a autoridade como ministro da palavra. Então aqui para a gente ser irrepreensível, para a gente não dar ao que falar aos de fora. Tá? Honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Isso não quer dizer que a gente vá ser perfeito, tá? Que você não vai errar. Ele quis dizer aí que ele trabalhava, não dependia de alguém para financiar ele, mas se alguém quisesse financiar, E só que dependendo da pessoa também, ele não pegava o dinheiro. Que era o caso de Ananias e Safira, que queria comprar o dom de Deus, irmão. Esse dinheiro é amaldiçoado. Entendeu? E se o obreiro não tiver, se ele for ganancioso, a Bíblia fala lá que não é para ele ser ganancioso, se ele for ganancioso, ele pega todo o dinheiro de Ananias e Safira. É um dinheiro que Deus não quer. Deus não quer trabalhar com dinheiro de desonestidade. Deus não quer trabalhar com dinheiro de criptomoedas. Deus não quer trabalhar com dinheiro de prostituição. Entendeu? E o obreiro ganancioso, ele, não importa, a gente santifica aquilo. Simplesmente não importa como você está, contribua. Não, Deus, porque a contribuição é um ato de santificação. Mas como é que vai saber, irmão, se esse dinheiro foi mal ganhado ou veio de coisas ilícitas? Quando você não sabe, é que a ganância é cega. A ganância nem faz você perguntar, entendeu? E se pergunta, Não é perguntar para a pessoa, é perguntar para Deus. Deus revela. Sabia? E a própria pregação do Evangelho, que a oferta, quando a Bíblia fala da oferta, quando você trouxer a sua oferta e lembrar que você tem alguma coisa, é lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não coloque a oferta na salva, deixa a oferta no pé do altar, vai se acerte com ele e depois você oferta. Mas quem faz isso? Não, isso é a palavra, irmão. Isso é a palavra. Isso é a palavra. Então, se eu sei a palavra, entendeu? Isso vai me incomodar. Entendeu? Nós não fazemos as coisas perfeitamente direitinho como temos que fazer, às vezes por desconhecimento. E às vezes por sermos teimosos. E às vezes por sermos teimosos. Você, a partir de hoje, você tem essa opção. Ou fazer direito ou ser teimoso. E é esse fazer que vai determinar as bênçãos que nós recebemos de Deus. Nós podemos, tem gente que ora e por que a minha vida não é abençoada? Será que você está orando direito? Tem gente que oferta, falaram que se eu ofertar, eu vou prosperar. Ele oferta e não prospera. Mas será que está ofertando direito? Por isso a palavra, a gente conhecer a palavra, meditar na palavra, e como eu estou falando aqui para vocês, e o Espírito Santo vai trabalhando aqui. O Espírito Santo vai trabalhando em cada coração aqui, e alguns se abrem, alguns corações se abrem para receber uma palavra, outros não se abrem, e é com vocês, é comigo,
mas esse é o poder da palavra, é o poder da meditação, da palavra. Nós estamos falando sobre missões transcultural, tá? Então todos vocês têm uma visão da situação da missão transcultural aqui na igreja de Pinhais. Na nossa igreja, fazemos parte de um campo aqui da igreja de Pinhais. Nós tivemos o ensino, Deus está falando conosco, tá, sobre missão transcultural. Tá? Nós estamos numa situação. Depois que acabar essa aula aqui, se a gente continuar do mesmo jeito que está, a gente creu no que a gente estudou? Não. Tem que ter mudança, né? A fé, ela me leva a fazer as coisas diferentes. Se já estamos fazendo, a fé, agora a partir desse ensinamento, ela vai levar a gente a fazer pelo menos 1% a mais. Aí, se a gente aumentar 1%, a gente creu na lição. Mas se a gente continuar do jeito que está, a gente não creu. Tá? E sem fé, não se agrada a Deus. Tá? Deus está falando com a igreja, Deus está falando com a igreja do campo, Deus está falando com a igreja de Maria Antonieta, e Deus está falando com a igreja Nivaldo, com a igreja Levi, com a igreja José Neto, com a igreja Marta. Né? Então, o que você estava fazendo? Se você aumentar 1% do que você estava fazendo, você creu na lição. Agora, se você continuou do mesmo jeito, é porque entrou por aqui e saiu por aqui. E esse que é o poder da palavra. Esse que é, a palavra tem poder quando nós obedecemos, entendemos elas e obedecemos. Aí ela funciona. Se a gente ouvir e ela não nos incomodar, entendeu? Ela não nos incomodar, a gente pode estar correndo o risco de estarmos sendo com a mente cauterizada. Tá? Se você vem a esse lugar, se você vem à casa de Deus, a palavra de Deus, ela diz assim: pregue a palavra, quer ouça ou deixe de ouvir. Ela foi pregada, pronto. Se você vem a esse lugar e não quer ser incomodado, você está no lugar errado. Porque a palavra vai nos incomodar. A palavra vai nos incomodar. A palavra tem que te incomodar. A palavra tem que me incomodar. Então, se tem gente que não quer ser incomodado, então você está no lugar errado, porque Deus vai incomodar você aqui com a pregação da palavra. Lá no ponto 3 do primeiro tópico ainda, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo. Então Paulo, nós estamos vendo uma transição ali cultural agora com a igreja. Paulo era judeu, ele tinha uma cultura judaica agora, e Paulo vai ser usado por Deus para criar uma outra cultura, a cultura cristã, que vai ser mesclada aqui com a cultura judaica, e ele vai pegar esse contexto judaico e ele vai implantar no cristianismo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda da parte daqueles para quem ministravam, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento. Então Paulo ele vai incorporar essa norma aqui, de que os obreiros, não era pecado os obreiros do Velho Testamento receber. Tanto é que a tribo de Levi, que era responsável pelo cuidado do templo, eles não receberam terra para trabalhar e ganhar dinheiro e multiplicar dinheiro. Eles receberam terra. Você pode ver lá as cidades
dos levitas, eles tinham terra, eles plantavam, até não quer dizer que eles também não faziam nada da vida, você pode ver lá, os levitas, eles trabalhavam, eles plantavam ali, né, produziam, mas a responsabilidade, né, das outras tribos era de sustentar, principalmente os levitas responsáveis pelo templo, tá? E por todos aqueles que trabalhavam no templo. Os levitas estavam sempre disponíveis para trabalhar no templo. Era preciso toda a tribo, todos os homens? Não. Tanto era que os levitas, eles estavam todas as outras 11 tribos moravam no meio deles. Isso. E eles trabalhavam no templo. Então a tribo tratava deles. Isso. E eles não tinham plantação, eles não plantavam. Ele foi autorizado por Moisés que eles vivessem as outras 11 tribos e o cuidar deles e daqueles que estavam trabalhando no templo, que necessariamente não eram todos os levitas que trabalhavam, né, no templo responsável, então, mas eles estavam disponíveis. Quando precisavam para trabalhar no templo, era um levita que era levado para o templo. Então eles já não tinham obrigação nem de aprender uma outra profissão, tá? Mas era daquelas responsáveis, né, pela manutenção do templo, que também era fazer a tenda, um óleo, madeira. Quando precisava tirar a tenda para outro lugar, né? Só os levitas. Montar. Isso. Eles tinham uma capacidade que talvez os outros não tinham. Então eles eram autorizados para aquilo ali. O aprender é muito maravilhoso, irmãos, né? Então esse ato da gente estarmos aqui, né? Eu já resumi a aula, né, para nós, essa aqui, nessa manhã. E aqui é detalhes, isso aqui nós estamos comentando é detalhes. Mas todo mundo já entendeu qual é, né, a moral da aula hoje. A moral da aula, que não os fazedores de tenda aqui, tá? São missionários que ele vai usar a sua profissão, tá? Para facilitar a pregação do Evangelho. Tá? Paulo não saiu para fazer tenda. Tá? Paulo não saiu para fazer tenda, ele saiu para pregar o Evangelho. Quando ele recebeu a chamada que foi separado Paulo e Silas para a obra, ele parou de fazer tenda. Eu acredito que foi assim. Não, ele não parou, ele nunca parou de fazer tenda. Não, ele nunca parou. Ele saiu para a missão para implantar igreja. Entendeu? Mas ele usou fazer tenda para pregar o Evangelho. Numa determinada aqui que a gente viu, oportunidade, ele falou que se eu agora for sustentado pela igreja, eu vou dar um mau testemunho. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tenda para corroborar com a pregação do Evangelho. Entendeu? Então um missionário hoje, quando a gente fala aqui do fazedor de tenda, se, por exemplo, tem um médico, né? Se a gente incentiva nossos filhos hoje a ser médico e fala, filho, ó, Deus está te chamando para a missão, a igreja fala, ó, Deus tem um chamado missionário para todos nós aqui, ó, e lá na África precisa de médicos. Entendeu? Falou, Nivaldo, vai lá? Não. Entendeu? Ó, então lá precisa. Lá está precisando de professor também? Tá precisando. Não, é que olha como tem que ter bom senso, né? Vocês podem orar nesse propósito aí. Se Deus permitir, daqui 2 anos eu vou me aposentar e eu não sei para onde eu vou. Tipo, eu quero ir para algum lugar onde esteja precisando de obreiros, porque aqui em Pinhais está sobrando obreiro pelas janelas das igrejas. Sobrando e faltando. Tá sobrando e faltando, né? Como pastor. Entendeu? Porque, então, vocês podem orar nesse sentido. Eu, né, tenho conversado com a Nívia, né, da gente ir para o norte, para o nordeste, para alguma cidade, né? Tem alguém que vai falar, depois que se aposenta, daí agora vai querer ir. Então, mas, né, então,
Eu estou nesse propósito porque Deus sabe, me abençoou, né? Primeiramente, eu acho que o missionário, para ele ir para o campo, ele tem que saber que ele recebeu a chamada de Deus. Senão ele vai dar muito ponto de faca. Não, mas quem é que você... Mas o chamado de Deus, irmão, qual que é o chamado de Deus? É chamado de Deus, sim. Nós, quando a gente foi chamado, ó, por exemplo, muitos foi chamado para salvação. Tanto é que a Bíblia diz assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quem que é os escolhidos? Aqueles que estão na frente, levando a palavra. Não, esse ó, Deus está chamando toda a humanidade para salvação. Então, e o que é salvação? O que é salvação? Salvação é você estar em Cristo. Salvação é você estar em Cristo. Se você está em Cristo, por exemplo, né? Se eu olho ali um pé de maçã, tá? Pé de maçã. Você vai olhar no pé de maçã, você vai ver figo lá, você vai ver caqui lá, você vai ver jabuticaba lá no pé de maçã. Não, você vai ver maçã. Entendeu? Então Deus chamou-nos para estarmos salvos, é aquele que está em Cristo. Então, alguém vai olhar e vai ver que você está grudado no tronco, está grudado na árvore que é Cristo. Entendeu? E se você está grudado, você está testemunhando de Cristo. O cristão, ele está testemunhando de Cristo. Não tem como olharem para mim, né, que estou no pé da maçã, e ver um figo. Se estão vendo um figo, eu não estou no pé da maçã. Entendeu? Então, se eu estou em Cristo, eu estou testemunhando. Eu estou no chamado. Se eu não ouvir, eu não estou em Cristo. Entendeu? Então, toda a igreja faz parte do corpo de Cristo. Todos foram chamados. Alguns foram chamados para testemunhar para o esposo só e para o filho. Outros foram chamados para testemunhar para o vizinho. Outros foram chamados para testemunhar para a cidade vizinha, região metropolitana. Outros foram chamados para testemunhar no Brasil. Tá? Então, o que eu estou falando? Eu não sei, eu quero sair daqui, entendeu? E ir para algum lugar, entendeu? E eu sei que meu único propósito é estar em Cristo, seja no Nordeste, seja na África. Só quero ir na direção de Deus, né? Para onde realmente esteja precisando. Mas não importa onde eu vou estar, meu primeiro papel é estar grudado em Cristo. Eu trabalho todo dia para mim estar grudado em Cristo Jesus, entendeu? E daí é com Deus, de nos direcionar, de nos guiar. Talvez Ele esteja me dando daqui a uns 2 anos essa oportunidade de ir para algum lugar, entendeu? Então, o papel da igreja é estar em Cristo. Se está em Cristo, você tem esse chamado de pregar o Evangelho, fazer missão, fazer Cristo conhecido. Tem um ponto aí que eu acho interessante que a Carlinhos falou, que ele diz que somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que temos, glorificar o nome de Deus Pai. Está em Romanos 16, 25 e 26, né? Tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa, né? Porque é fundamental que todo processo é sentido claro de chamar para uma missão transcultural. Mas ele fala bem claro aqui, né? Todos. Chamar para servir a Cristo. Nem todos estão, mas é para servir, tanto dentro como fora da igreja. E aí o apóstolo Paulo, nesse ponto que você falou da ética financeira, ele coloca. Depois aqui na sequência, né, que ele reconheceu que até havia errado em não receber, porque a igreja tem que ensinar as pessoas a sustentarem a igreja também, a ter essa vocação de participar com as suas ofertas dentro da igreja. Ele reconheceu que ele errou, né, de também dizer, não, eu não quero, e até umas que as pessoas deram, ele depois recusou, né. Então, mas ele colocou aqui em Gálatas 6, e também em 2 Coríntios 12, 13. Né? Porque tem pessoas assim, ó, que ele tem vergonha de pedir, entendeu?
Ele tem vergonha de pedir eficácia. Então ele vai até onde ele pode ir com os seus próprios recursos. Entendeu? E o que acontece hoje? E a questão do pedir também, ele está tão mal visto, entendeu? Que às vezes você ficar pedindo, você está mais despregando o evangelho hoje no Brasil, né? Você ficar só pedindo. Então, eu não tenho esse hábito de ficar pedindo. Então, eu quero ir por recursos próprios. Vou estar aposentado, não vou depender de ninguém, e o que eu puder fazer, eu faço. Entendeu? Se Deus quiser levantar alguém para abençoar, amém. Né? Então, porque portanto, procurai conhecê-los os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. A gente não pega, a gente busca em Deus, a gente tem esse alcance. Tá? Então, quando Deus está no negócio, ele dá um jeito, ele provém. Quando tem pessoas que Deus chama, ó, sai da profissão lá, Nivon, e vai. Né? E a pessoa está tão ligada em Deus que ele vai. Entendeu? Ele vai, ó, Deus está me chamando para ir, eu larguei minha profissão, larguei minha empresa, e eu tenho que ir, e Deus sustenta. E Deus começa a colocar no coração de irmãos, ó, vai lá e Deus sustenta, e Deus. Então, como eu não tenho essa. Quando é Deus que manda, ele se compromete que não vai faltar as coisas, pode passar necessidade, mas sempre vai ter alguém que chega lá na hora H e ela tudo isso aqui. Tem. Entendeu? Deus está no negócio. Isso também, o Deus no negócio não quer dizer que você não vai ter dificuldade, você não vai até morrer. Nós temos muitas histórias de missionários africanos, de missionários que foram para a África e eles morreram lá. O missionário ele perdeu a esposa dele, morreu lá na aldeia, né? E ele não ganhou ninguém para Jesus, só ganhou o menininho só da escola dominical. Daí a esposa morreu, e a esposa estava grávida, o filho morreu também. Ele enterrou a esposa lá na aldeia. E daí foi embora deprimido, mas aquele menininho ganhou toda a aldeia que ficou lá. Ganhou toda a aldeia, depois veio irmão. É a semente do clube. Você entende? Entendeu? Então, né, as coisas de Deus, irmãos, é para quem tem fé. Né? Aqui, às vezes, vai faltar dinheiro, vai ficar doente, e você assim, entende? Porque eu fui para a missão e cheguei lá e estou com câncer. E Deus poderia te usar por 10 anos, mas te usa por 1 ano só e você morre. Né? Deus não trabalha como a gente, né? Ele consegue ver muito. Então, e esse é o gostoso da meditação, né? O gostoso da meditação da palavra, e a gente aprender a ser guiado por Deus. Cada um de nós somos um e Deus trata particularmente com cada um de nós. Não dá para mim, não, porque alguém fez isso, eu vou fazer também. Né? Não, Deus vai nos preparando, cada um de nós, para nos usar, né, no nosso contexto, na nossa história, na nossa profissão, na nossa família, na nossa nação. Né? Então, cada um de nós somos Deus, uma arvorezinha que Deus trabalha do jeito que Ele quer, Ele usa do jeito que quer. Tudo que nós devemos fazer, né? Eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui, Senhor. Tá? Então, e você vai servir a Deus com o que você tem, com o que você é. Eis-me aqui, Deus. É isso que eu tenho e é isso que eu te ofereço. Aí Ele vai saber o que fazer muito bem com esse investimento, né? Com esse valor que você coloca na mão de Deus. Ele sabe muito bem investir. Isaías 6:8, né? Você. Tá? E o objetivo da aula é a gente ouvir a Deus, a chegar a Deus e começar a ouvir a sua voz, e Ele vai nos guiar, irmãos. E o que Ele vai me guiar, irmão Nivaldo? A fazer missões. Tá? É a razão de você estar na terra, mais do que tudo, é fazer missões. Deus está me abençoando, irmão Nivaldo, na minha empresa. Então, ore a Deus.
e comece a investir em pessoas. Comece a investir em pessoas, né, que tem o desejo de evangelizar, que tem o desejo de ir fazer missão, mas a pessoa não tem condições. Olha, vou investir em você, para você estudar, para você, entendeu? Ver o que aquele país necessita, vai aprender uma profissão que aquele país necessita, né, que eu vou te ajudar a te enviar para lá, entendeu? É essa preocupação que nós devemos ter, que Deus, aí Ele usa todos os nossos recursos que nós temos, né? Colocar na mão dele, que nem aquele jovenzinho. Eu tenho aqui os pãezinhos e os peixinhos, está aqui, é só o que eu tenho, mas é que está aqui, ó. É oferecer para Deus o que nós temos, né? Os nossos talentos, colocar na mão de Deus e não enterrar. Não. Tá? Tem crente só preocupado com a vinda de Jesus. Eu falei isso na aula passada, assim, venha Jesus, mas ele está preocupado em se livrar dos problemas aqui da terra. Entendeu? Ele está preocupado em mais se livrar dos sofrimentos daqui da terra. Ele quer que Jesus venha. E Jesus está chamando você para trabalhar, tá? Para trabalhar. O trabalho é a melhor preocupação com a vinda de Jesus. Tá? Quem realmente está preocupado que Jesus venha, ele está trabalhando. E quando a gente está trabalhando, tá? A hora passa rápido. Tá? Quando a gente está trabalhando com vontade, a hora passa rápido. Mas quando a gente está não vê a hora do almoço, ou não vê a hora de bater o ponto à tarde, a hora não passa. Então se preocupe em trabalhar, tá? Se preocupe em trabalhar para Jesus, tá? Que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu, como ele prometeu para Israel que viria o Salvador, e há 2000 anos atrás ele veio, assim a Bíblia também está dizendo que ele vai voltar, e ele vai voltar. Então se preocupe em trabalhar. Você vai ver que até eu sei que não é só sobre você, mas as tribulações dessa vida, muitas vezes, faz qualquer um de nós aqui dizer, vem Jesus rápido. Faz qualquer um de nós, né? As tribulações, tem hora que qualquer um de nós que fala, puxa, quem dera Jesus voltasse hoje, né? Mas o objetivo é, trabalhe para Jesus, tá? Trabalhe que até essas tribulações elas diminuem, fica mais leve a gente focar no trabalho, fica bem mais leve a gente vencer todas essas lutas desgraçadas que nós temos aqui na terra. Tá? Para a gente terminar, eu falei para a Elisete lá me falar o horário, ela vai me mandar o aviso aqui para me parar, tá? A terceira ali, vocação profissional e missões. Deus é quem chama, tá? Eu pulei ali o 2, né? Missionários fazedores de tendas. Tá? Não é uma nova ideia, é tão antiga quanto a Escritura, conforme estudamos em Atos 18. No contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus chamados e comissionados pela igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Tá? No tópico 2, lá no primeiro ponto. São profissionais de negócios em missões que operam em uma região de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistiu na prática de abandonar a vida secular, tá? Trabalhos profissionais e estudos, para se dedicar integralmente à obra missionária. Esse aqui é o missionário tradicional, ele abandona tudo, até os estudos, às vezes, e vai cedo se dedicar à obra missionária. Tá? Esse aqui era até pouco tempo, né? Atrás, era isso que prevalecia. Porém, hoje, tá? Esse termo fazedores de tenda faz noção, noção desse pessoal que são treinados numa profissão para serem usados, né, essas habilidades, esse seu talento, essa sua habilidade profissional no campo missionário, tá? Em lugares onde o missionário tradicional teria mais dificuldade. A força missionária no mundo, missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus, pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo, tá? E Ele conta conosco para continuar com essa missão. Então essa missão é da igreja, é minha e é tua, essa
responsabilidade, tá? Da igreja. Se eu estou na igreja, tá? Eu tenho essa responsabilidade. O preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, fazedores de tendas devem ser preparados plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Ou seja, a pessoa vai trabalhar como programador, como eu falei lá, mas ele também tem que saber teologia. Entendeu? Não é só se preparar como programador, como médico. Ele também tem que se preparar como teólogo, tá? Conhecer as escrituras, conhecer a palavra, tá? Tem que ter um preparo também para ir para determinado lugar, fazer um estudo prévio, conhecer o máximo possível, entendeu? Tá? E o foco dele, a profissão vai ser só tipo um meio pelo qual ele vai pregar o evangelho, tá? O objetivo vai ser ir pregar o evangelho. A profissão vai ser só um meio pelo qual ele vai chegar lá, tá? Então não vai lá só para ganhar dinheiro, ele vai lá, o objetivo vai ser pregar o evangelho, tá? Nem que seja que ele vá lá treinar, né? Ele vai estar lá, vai investir lá, vai treinar pessoas nativas para pregar o evangelho lá, vai lá para traduzir uma Bíblia para determinado povo, tá? Vocação profissional e missões. Deus é quem chama. Muitos são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos e de grandes impactos, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. Vocês concordam plenamente com isso? É Deus que coloca no coração de qualquer pessoa o sentimento, o desejo e a vontade de fazer algo para Deus? Mas é claro, se não tiver Deus na causa, não... Eu discordo. É a escola dominical. É Deus quem coloca, tá? É Deus quem coloca. Mas se você não orar e não ler Bíblia, esse sentimento não vai chegar. Sim, mas quando Deus não faz coisa errada. Quando ele chama um, porque ele sabe que vai. Não. Tá, a gente só está vendo de ponto de vista diferente, mas veja a colocação aqui, muitos são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos e de grande impacto, organizações missionárias relevantes no mundo, no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo, tá? Aqui, o que a gente tem que ver é o crente que está na oração e na leitura da palavra. Esse sentimento, todo esse poder de Deus de trabalhar em nossas vidas, vem por uma predisposição nossa, entendeu? Então, se nós não fizermos isso, Deus não vai colocar no coração. Quando ele está ali, é porque o Espírito Santo já está com ele. Eu sei, irmão. É que aqui, por exemplo, vocês estão aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor. Qual que é a probabilidade de Deus colocar isso no coração de quem está aqui ouvindo e de quem ficou em casa? Oi? Tem o Espírito Santo que está por trás, é que manda que a pessoa venha. Senão ele fica dormindo. Não, é assim, porque assim, o que acontece? Se fosse só Deus, nós poderíamos dizer que esse esfriamento da igreja é culpa de Deus. Mas está escrito na Bíblia. A igreja já fez mais missão no passado, os crentes, mais missão que atualmente. Então é a vontade de Deus que nós estejamos mais preocupados com as nossas... na Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E isso está se cumprindo
Queira ou não queira, acredito, deixa de acreditar. Deus tem poder de colocar no coração até do Lula para ele pregar o evangelho? Se Deus quiser, Deus tem poder. Entendeu? Se Deus quiser, Deus tem poder. Entendeu? Mas ele não faz isso. Ele não é invasor? Ele não faz isso. Ele não faz isso. Se nós não estarmos aqui, Deus, né? Se nós não estivermos aqui, Deus, envia-me a mim. Deus não vai te enviar. Entendeu? Agora nós estamos aqui, Deus começa, opa, eu estou vendo lá, coisa que o pastor não está vendo, o Nivaldo não está vendo, mas eu estou vendo um coração lá que, desde o início da aula, já está pensando lá no país. Deus está vendo, Deus está conhecendo. Entendeu? Daí o Espírito Santo já está entrando e já começa ali a achar uma brecha e já começa a falar, já começa a incentivar, entendeu? Então, isso. E também ele que gera nova habilidade, em causas específicas e nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, que é a realização pessoal. Isso, nas específicas é Deus que chama, entendeu? Mas aqui Deus já chamou todo mundo aqui. Daí ele estava olhando aqui e vendo qual coração que está aberto para uma causa específica que eu tenho. Daí, com o coração está aberto, ele vem e começa a trabalhar. Tá? A gente tem exatamente isso para isso também, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim, ó, uma casa grande não existe somente vasilha de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e de função essa. E está pronto para fazer tudo que é bom. E é quem se purificar, né? Não é? Entendeu? É quem se achegar, entendeu? E para nós concluirmos, Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta: nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas são qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local, na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Amém? Deus abençoe. Então, mais do que nós sermos especialistas em conhecer tudo sobre missão, irmão, faça a missão, tá? Mas, né, porque a gente vai ver ali que Deus não pegou especialistas, sempre, mas muitas vezes, pessoas simples, sem nenhum conhecimento, alguém falou, eu vou, ele foi. Então, que Deus não escolhe capacitado, mas ele capacita os seus discípulos. Então depende só da gente falar, né? Deus, eu estou disponível, tá? E fazer, tá? E fazer. Não, depois nós não vamos ter desculpa lá no céu e falar, Deus, faltou alguma coisa para mim fazer. Não falta nada para você fazer. Faça com as tuas forças que você tem. Usa as forças que você tem. É pouca, usa ela. Não chegue no céu lá e fala, Deus, eu não tinha nada. Você tem, tá? Eliseu perguntou para que você tem em casa? Tem uma botija de azeite lá com um pouquinho de azeite. E ela tinha, e você tem, tá? Então não dê desculpa que não tem, que não pode, que não dá. Você tem, então faça o que você puder. Em nome de Jesus. Deus abençoe e oremos uns pelos outros, amém?